Imagine construir um negócio de 3,5 bilhões e, em questão de meses, 85% de tudo isso virar pó. O patrimônio da empresa despencar para 500 milhões. O estresse com esse episódio foi tão grande que o CEO da empresa passou meses dormindo com um dos olhos abertos. Literalmente, o olho esquerdo dele não fechava de tanta tensão. Essa é a história real da AsiaQuest, uma das maiores gestoras independentes do Brasil, com mais de 38 bilhões de reais sob gestão, e que na crise de 2008 viveu um momento crítico. E a pergunta que fica é: como eles saíram desse buraco? E o mais importante, as lições aprendidas que mudaram para sempre a cultura da empresa e que também pode mudar a forma como você enxerga os seus investimentos. Eu mergulhei na história da AsiaQuest e hoje eu vou trazer 3 lições que eles usaram para construir uma das maiores gestoras do mercado financeiro. A AsiaQuest começou em 2001 como Quest Investimentos e foi fundada por uma lenda do mercado, Luiz Carlos Mendonça de Barros. Para você ter uma ideia, Luiz foi ex-diretor do Banco Central e ex-presidente do BNDES. Mas a pessoa que transformou o negócio foi outra, Walter Maciel. Ele chegou na Quest em 2006, com passagens pelo Banco Safra e também pelo lendário Banco Garantia. E ele percebeu que, apesar do nome, o negócio ainda era pequeno, com apenas 200 milhões sob gestão e apenas com foco em um único produto. A missão de Walter era profissionalizar a empresa e também fazer com que ela crescesse mais, e ele conseguiu. Em pouco mais de um ano, a Quest saltou de 200 milhões para 3 bilhões e meio, se tornando um dos maiores fundos macro do Brasil. O mercado dizia que eles seriam o próximo fundo verde, e o sucesso da gestora era absoluto. Mal sabiam eles o que estava por vir. Em 2008, eles se depararam com a maior crise financeira da nossa geração. E o erro crucial da Quest estava em 2 fatores. O primeiro deles é que quase todo o dinheiro da gestora estava concentrada em apenas um fundo, o macro, cerca de 85%. E o segundo motivo era que a maior parte do dinheiro vinha dos grandes bancos. Quando a crise estourou, o mundo entrou em pânico e os bancos precisavam do dinheiro de volta. Em um único dia, o Itaú sacou 1,5 bilhão de reais da gestora. Foi um pesadelo. A gestora derreteu de 3,5 bilhões para apenas 500 milhões. Mas no meio do caos, a equipe tinha uma regra: se recusar a desistir. Durante esse período, os sócios cortaram os seus rendimentos e bônus para poder manter a equipe e aprenderam 3 lições valiosas que são até hoje o DNA da AsiaQuest. E a primeira lição foi deixar de ser uma gestora monoproduto. Walter usou uma analogia perfeita para isso. Se o restaurante só vende carne e um cliente chega querendo peixe, ele vai embora. E a gestora quase quebrou porque no seu cardápio só tinha carne. A partir daí, o objetivo da gestora passou a ser criar um cardápio completo, com vários tipos de fundos e que não dependesse um do outro. Hoje, a gestora já conta com 10 estratégias de investimento e mais de 40 fundos na sua grade. E a segunda lição foi: chega de depender do cliente grande. Durante a crise, os bancos saíram todos de uma vez, quase arrastando a gestora junto. E a solução para isso foi gastar sola de sapato. Eles foram para a estrada, construir relacionamento com investidores menores,
assessores de investimento e family offices. Clientes que iriam estar com a gestora no longo prazo e que não iriam sair correndo na primeira crise que aparecesse. Hoje, a gestora já tem mais de 300 mil cotistas, um número impressionante. E a última lição eles aprenderam em 2011, que era não depender de apenas uma pessoa na gestora. Quando o famoso gestor de renda variável saiu para montar o seu próprio negócio, ficou claro que a empresa não poderia ficar refém de um indivíduo. A cultura precisava ser maior do que as pessoas, com processos sólidos que garantissem a perenidade do negócio, independentemente de quem estivesse à frente de uma estratégia específica. O foco deixou de ser o eu e passou a ser o nós. A ZQuest conta com mais de 70 funcionários e cada estratégia de investimento tem um time de gestão. Se você está gostando desse conteúdo, eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva no canal, para que você possa continuar aprendendo e mais pessoas possam ser alcançadas por esse canal. A estratégia de reconstrução baseada nas lições aprendidas na crise deu certo. A gestora se reergueu e, em 2015, a gigante italiana Azimut Group comprou 60% da Quest, que passou a se chamar AZQuest. E em 2022, veio mais uma validação do mercado. A XP comprou uma participação na empresa, consolidando a AZQuest no topo do mercado de gestão de recursos. Atualmente, a AZQuest figura entre as 10 maiores gestoras independentes do Brasil. A qualidade de sua gestão foi reconhecida com o rate máximo na Mood, o MQ1, e uma série de prêmios, incluindo a melhor asset de 2025 pela revista Exame e pelo BTG Pactual. A AZQuest foi projetada para ser uma plataforma completa, atendendo os diversos tipos de perfis de investidor. Agora, vamos ver na prática como a gestora funciona. Eu separei aqui o fundo AZQuest Valore, para a gente poder analisar e entender melhor. E a estratégia do fundo é simples: investir em empresas de primeira linha, o que o mercado chama de high grade. Basicamente, empresas com nome limpo e com baixo risco de dar calote. E o objetivo do Valore é render mais do que o CDI de forma consistente, com uma meta de entregar 105% do CDI. A aplicação mínima para investir no fundo é de R$ 500 e a taxa de administração é de 1% ao ano, sem taxa de performance. O prazo para resgate é de 5 dias, o que torna o fundo excelente para quem busca uma boa liquidez. O fundo, que começou em fevereiro de 2015, rendeu desde o seu início 174%, contra 163% do CDI, o que dá, em média, 106% do CDI. Nos últimos 12 meses, o fundo entregou um retorno de 103% do CDI. O fundo ficou acima do CDI em 107 meses, dos 128 meses totais do fundo, o que dá 84% dos meses acima do CDI, e teve retornos negativos em apenas 3 oportunidades. O AZQuest Valore é um fundo de renda fixa de longo prazo e, por isso, está sujeito à tributação regressiva de IR, que varia de 15% até 22,5%, e tem incidência de IOF nos 30 primeiros dias, e come cotas, que nada mais é do que um adiantamento do imposto a ser pago. O fundo conta com um patrimônio de 4,4 bilhões de reais. Esse fundo é considerado conservador, investindo em grandes empresas e bancos, buscando entregar um retorno um pouquinho acima do CDI e uma alta liquidez, sendo interessante para quem busca fazer uma reserva de caixa
e para quem procura ter mais segurança, por conta da baixa volatilidade do fundo. A história da ZQuest é uma verdadeira aula sobre o mercado financeiro. Eles provaram que o que define uma empresa não é o sucesso, mas sim como eles sobrevivem ao fracasso. Eles transformaram a maior fraqueza deles em sua maior fortaleza. E aí, o que você mais gostou da história da ZQuest? Deixe aqui nos comentários o que você achou. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.